Fala galera do segundo ano, beleza? Vamos lá para correção das questões que eu havia deixado aí na última aula, tá certo? Vou fazer, galera, a correção e a explicação da próxima aula aqui pelo slide mesmo, porque aconteceu um acidente aí, o meu quadro descolou a fórmica, porque eu não colei com a cola de boa qualidade, e aí eu vou ter que arrumar outra cola e ajeitar. Mas até o final de semana eu ajeito isso. Semana que vem a gente volta com as aulas lá no quadro, beleza? Até porque essas questões aqui não tem muitas contas para fazer, então não tem tanta necessidade do quadro não. Então bora lá, né? Página 358, as questões 340, 341 e 342. Vamos lá. Primeira questão dizia assim, ó: localize graficamente na figura o centro óptico e os focos da lente que fornece do objeto real a imagem AB, do objeto real AB e a imagem A', B'. Então, que é aqui, né? Tem um objeto aqui, representado por AB, e aqui tem a imagem A', B'. É uma imagem menor do que o objeto e está na posição direta. Aí é só você olhar naqueles casos em que a gente estudou para identificar que tipo de lente é essa e aí poder, né, fazer o esquema da figura. Então, tá aqui a resposta aqui embaixo. Um raio de luz passa paralelo, né, e chega até uma lente, e outro raio de luz passa aqui pela origem. E aí, prolongando esse raio de luz aqui, ele se encontraria nesse ponto, junto com esse raio de luz que passa pela origem. Então, aqui se forma a imagem A', B', beleza? E aqui ele está dizendo que fornece do objeto real a imagem A', B'. Então, tá aqui o objeto real, tá aqui a imagem A', B'. Então, a lente tá aqui, ó, é um tipo de lente divergente, beleza? E era só você fazer esse esquema. Aqui tem mais informações, né? Ele está dizendo, ó, ligando os pontos extremos do objeto A e da imagem A', a reta traçada corta o eixo X' no centro óptico O e tal. Tem as informações mais técnicas, beleza? Mas na realidade era só para você fazer esse esquema aqui a partir da identificação do tipo de lente, mostrar onde é o foco está aqui, aqui é o foco linha, e aí seria essa a configuração aqui do desenho para a gente fazer. Próxima questão dizia assim, ó: observe a foto. Aí você vai ficar observando. Tem uma vela, tá aqui uma lente 1, tá aqui uma lente 2, e ele diz: a lente delgada L1 é convergente ou divergente, e a lente delgada L2. Em cada caso, faça um esquema no caderno representando o objeto, a imagem formada, a lente e os raios utilizados na obtenção da imagem. Galera, só observar aqui, ó, que nessa primeira imagem a vela, a parte que está aqui atrás da lente está um pouco menor. E aqui na lente 2, a vela ela está um pouco maior. Beleza? Então vamos lá responder aos itens, tá? Se liga que aqui ela está menor na lente 1 e na lente 2 ela aparece maior. Então vamos lá. Pronto. A lente 1 ela é uma lente divergente, né? Porque a imagem é menor. A lente divergente vai fazer com que a imagem seja menor. E a lente 2 é uma lente convergente, pois a imagem é direta e maior. Então, no caso lente divergente, a imagem vai ter sempre essas mesmas características, ou seja, vai ser sempre menor. E na lente convergente, maior. O esquema da lente 1 tá aqui, galera. É o mesmo esquema da questão anterior, tá certo? Do item da questão anterior, né, da questão 340. Temos aí, peraí, deixa eu ajeitar esse fone aqui, galera. Pronto. Temos aqui o objeto, temos aqui a imagem, e ela é menor e direta, então ela se encontra aqui um pouco antes da lente, e é uma lente divergente. No caso da lente 2, nós temos o objeto aqui, ó, e tá aqui a imagem aparece maior e direta, beleza? Então ela está antes aqui, a imagem se projeta antes do foco, quer dizer que o objeto está entre o foco
e a origem do centro óptico. E uma pessoa está visualizando ela a partir desse ponto. Tranquilo? Era só fazer esse esquema aqui das configurações. Mais uma vez, você tem que se atentar a identificar primeiro que tipo de lente é e olhar os casos possíveis. Beleza? Então, pronto. Próxima. 342. Um objeto AB é colocado na frente de uma lente delgada convergente, conforme o esquema abaixo. F e F' são os focos principais. C e C' são os antiprincipais. E O, o centro óptico. Então tá aqui, né? O objeto ele é colocado antes do antiprincipal, antes do ponto C. Tá aqui o foco, tá aqui o centro óptico, né? A origem, tá aqui o foco linha, tá aqui o C' que é relativo a esse centro óptico aqui. Dê as características da imagem formada. Esse tipo de imagem ocorre em alguns aparelhos ópticos, cite alguns deles. Beleza? Então, a imagem é uma imagem real, invertida e menor do que o objeto. Beleza? E ela está situada entre F' e C'. Está aqui o objeto. Um raio de luz passa por aqui, desvia pela lente convergente, chegando até esse ponto. E outro raio de luz que passa por ela e passa pela origem se encontra bem aqui, né? Nesse ponto de interseção entre elas é que se forma a imagem, né, do objeto. Beleza? Mais uma vez é só você olhar para os tipos de lente. Se liga que a lente é uma lente convergente. Olha como fica a imagem da lente convergente quando o objeto se encontra antes do antiprincipal. Beleza? Foi o primeiro caso que a gente estudou. Tranquilo, galera? Então, pronto, era basicamente isso, era você mostrar essas características aí, levando em consideração aqueles 7 tipos de lente, né? 6 no caso de convergente e 1 no caso da lente divergente. Tranquilo, galera? Então, era só isso. Valeu, tchauzinho, até a próxima.